porque os gregos tinham uma consciência muito intensa da questão da liberdade de expressão. É que a postura de Sócrates no tribunal, a impossibilidade de se encontrar uma pena outra que não a morte, o leva à morte. Quando ele é condenado, ele tinha o direito de se propor uma pena, que poderia ser, eu proponho uma multa aos meus amigos, ele diz isso, né? Os meus amigos estão aqui propondo que eu pague uma multa, eles vão me ajudar, eu não tenho dinheiro, mas ele diz, não, eu quero ser alimentado no Pritaneu, eu quero ser alimentado naquele lugar onde os heróis de guerra e os vencedores de Olimpíadas se alimentam. Então, ficou entre isso e a pena de morte pedida pelos adversários. Ele estica, né? Ele estica a ponto de não ter outro jeito. Para a Grécia em geral, para os gregos clássicos, você vê que a própria maiêutica socrática, ela foi punida no julgamento de Sócrates por ele dizer coisas. Sim. Né? Então, isso já é uma disputa. Diante de uma profunda perplexidade. Uma coisa que eu percebi nos gregos, porque eu saio de Homero, aí eu entro na filosofia clássica para entender um pouco isso que eles já começaram a chamar de parresia. Parresia é o termo grego para essa liberdade de expressão que depois, na filosofia helenística, pós-clássica, esse termo vai virar um termo técnico, inclusive. No cinismo, Diógenes o cínico, aquele que andava com a lanterna, isso já aparece como um termo técnico, que é o dizer tudo com a máxima franqueza, abertamente, e tem um trecho atribuído a Diógenes o cínico falando que não há nada mais importante do que a parresia. Né? E aí você tem aquele exemplo dele diante de Alexandre, né? Sai da minha frente, especialmente diante do poder, a possibilidade de falar abertamente, a possibilidade de falar com máxima franqueza. Com relação ao julgamento de Sócrates, o que você tem é o sistema jurídico vigente naquele momento tornou o julgamento de Sócrates algo absolutamente exótico e no grego a gente chama isso de um hapax legomenon, um discurso único, uma coisa única, de uma característica única. Tanto que quando você pega as duas votações que são feitas durante o julgamento, primeiro a votação para saber se é condenado ou inocente, e depois a votação sobre a pena, a diferença de voto entre os que condenam e absolvem, mesmo Sócrates sendo, quer dizer, uma figura absolutamente impudente em relação aos jurados, a diferença de votos é mínima. Inclusive, o Platão coloca isso na Apologia de Sócrates, falando, nossa, eu esperava mais, né, assim, que eu fosse apanhar, mas não, porque os gregos tinham uma consciência muito intensa da questão da liberdade de expressão. É que a postura de Sócrates no tribunal e a impossibilidade de se encontrar uma pena outra que não a morte, o leva à morte. Quando ele é condenado, ele tinha o direito de se propor uma pena, que poderia ser, eu proponho ficar um tempo fora da cidade, eu proponho uma multa aos meus amigos, ele diz isso, né? Os meus amigos estão aqui propondo que eu pague uma multa, eles vão me ajudar, eu não tenho dinheiro, mas ele diz, não, eu quero ser alimentado no Pritaneu, eu quero ser alimentado naquele lugar onde os heróis de guerra e os vencedores de Olimpíadas se alimentam. Então, ficou entre isso e a pena de morte pedida pelos adversários. Ele estica, né? Ele estica a ponto de não ter outro jeito. Entendi. Isso não era uma percepção da sociedade em si. Não era, em absoluto não era, né? Desde o surgimento da polis, ali no 7º século a.C., você vê a ideia da palavra enquanto peitó, a palavra enquanto conflito, o embate das ideias, a busca pelas melhores soluções. Agora, é muito legal, cara, isso é muito bonito de ver nos gregos clássicos, que você encontra isso em Sócrates, você encontra em Platão e encontra em Aristóteles. Eles dizem, máxima liberdade de expressão, mas na medida do possível, não é para dizer tudo do jeito que você bem entende. O melhor da liberdade de expressão deriva de um bom arcabouço de logos, de um bom arcabouço de racionalidade. Então, o fato de você contar com liberdade de expressão não quer dizer que você tenha que fazer uso esdrúxulo dessa liberdade, antes pelo contrário. O mais alto uso dessa liberdade vem exatamente de um processo paidêutico, de um processo formativo de nível, de classe, para que você não tenha que usar isso de maneira vulgar.
Então, eu sou um defensor radical da liberdade de expressão, mas não acho que seja interessante alguém usar isso para fazer... quer dizer, um uso baixo disso. Então, eu entendo que algumas pessoas vão fazer uso baixo disso, mas não é o desejável. Porque isso descontra o indivíduo, isso descontra a civilização que ele está construindo. Então a ideia é melhorar o ambiente. Agora, melhorar o ambiente eu não consigo silenciando vozes dissonantes. Pelo contrário, porque se você faz isso, você não consegue saber quem é o idiota. Exato. E aí o John Stuart Mill, ele tem uma coisa extraordinária, que ele diz assim, olha que a gente já deu um salto histórico, o John Stuart Mill ele vai dizer algo como: quando você é levado a enfrentar uma argumentação diversa daquela que você gostaria de ouvir, você se mantém treinado. Você se mantém acordado. Astuto, né? Afiado. Você vai atilando o argumento. Então, não, por que você não gosta disso? Não, por que você é a favor ou contra o aborto? No plano da expressão. Por que você é a favor de silenciar alguns e não outros? Então a gente vai ficando melhor nessa capacidade de dizer os porquês. Eu fiz um post ali, cara, comentando no carro, assim, ó, sobre liberdade de expressão, e aí você vê alguns comentários assim: puxa, eu não pensava assim, eu não tinha atentado para isso. Um negócio completamente descomprometido ali num bate-papo, que leva a pessoa a pensar diferente. Esse é o caminho da liberdade de expressão. Quer dizer, o fato de você varrer a sujeira para debaixo do tapete não vai fazer com que ela vá embora. E essa é a base do método socrático, né? É isso. Você tem que ter uma tese e uma antitese, exatamente. Na verdade. Senão você não vai chegar no melhorar, refinar a síntese, descobrir a busca da verdade, né? Isso que eu estava pensando. Quando você silencia, quando você limita a liberdade de expressão, não tem outro caminho a não ser você deixar de buscar a verdade. Do ponto de vista filosófico falando. Né? Porque assim, a verdade por si só ela é absoluta. Na verdade, senão, se é verdade, é absoluto. Senão, não existe uma verdade relativa. Sim. Beleza? Sim. E a liberdade de expressão, se ela não for absoluta também, você não consegue chegar na verdade. Você não consegue nem discutir as vias que podem levar à verdade. Quer dizer, você já parte de uma posição messiânica. Eu fico pensando, a imagem que a juíza aqui deu 8 anos de cadeia para um comediante, a imagem que ela faz dela própria no espelho, de uma espécie de semi-divindade, né, vice-deus, alguma coisa assim, para dizer: olha, eu vou dizer a vocês do que vocês podem rir. Eu vou determinar numa canetada aquilo que vocês podem ou não considerar engraçado. Que é isso? É doentio. É doentio demais. Uma moça dessa está completamente apartada da realidade e da sua função como juíza. Agora, isso também deriva em apelos de seres vulgares. Então, assim, quanto mais gente vulgar nós temos, menos aquele arcabouço do logos nós temos, e mais apelos que levam a um tipo de lei, como essa referendada tanto pela direita quanto pela esquerda brasileira, que levou a uma declaração de prisão de um comediante, num país como o nosso. Cara, realmente é completamente fora do padrão. Ainda mais, e eu acho que o Brasil tem muito culpa disso, não culpa, né? Mas tem muito reflexo no Brasil pelo que você disse, né? A vulgaridade, né? Cara, esses dias eu estava na Globo News e a Bárbara, a minha mulher, de vez em quando ela me manda esses cortes, né? Que eu não consigo acompanhar sempre. Ela fala: assiste isso. A Globo News, num jornal do fim da manhã, chamou sempre um especialista em liberdade de expressão para comentar o caso Léo Lins. O comentário, professor universitário, se não me engano da PUC, não sei se da PUC de São Paulo, o comentário do sujeito é cínico num grau que é basicamente o seguinte: olha, se vocês não concordarem, vocês têm que ingressar com um projeto de lei, pressionar o legislativo, para que vocês tenham uma lei diferente que então não puna esse tipo de situação. Como assim? Porque aqui é lei. Quer dizer, é o argumento do nazista, né? Que assim, olha, é lei, gente. É lei. Enfia esses caras, no forno aí, foda-se. Coloca os caras no trem e taca tudo pra Polônia. E lá vocês vão, né? Vai todo mundo pra... E lá a gente taca fogo, taca gás. É lei. Né? Então, se nós formos pelo aspecto da legalidade, acabou, meu amigo.
Pega aí uma sessão de legislativo e vejam como o político médio brasileiro escolhe o tipo de lei que ele vai votar ou o tipo de lei que ele vai aprovar. Não tem condições. Eu vi uma no. Acho que foi, foi uma. Não, foi algum lugar em Minas, cara. Que o cara. Meu. Não, cara. Você viu essa daí? Um Rios que o cara orienta. Tem um cara que orienta a galera. E aí os caras mudaram um dispositivo. Tem um cara que vota contra a própria proposição. Exato. Aí os caras foram espertos ali, mudaram um negocinho e foram lá e votaram não. Aí, como os caras votaram não, eles queriam aprovar o projeto, mas eles votaram não. Porque eles viram que os caras votavam só contra eles, entendeu? Aí os caras tudo votaram sim, por quê? Porque os caras nem leram a parada, velho. Não. E aí o projeto passou, aí o negócio passou depois que os caras descobriram, velho. Eu ri demais. Brasil, velho. Isso é só Minas Gerais, viu? Cara, não, você quer um caso de Minas Gerais? Teve um dia que os caras estavam votando, sabe essas votações simbólicas? Eles nem leem, né? Assim, projeto de lei, eles falam assim. Quem é aprovado, não sei o que. Aí o cara fez um comentário no microfone vazando, assim, o som. Falou assim, era alguma coisa sobre personal trainer, alguma coisa, dia do personal, ou era uma lei relativa a personal. O cara deu uma risada assim, ó, que coisa ridícula, negócio de não sei o que, personal. Aí o presidente da mesa falou, mas é sua lei. Nossa. É seu projeto. Ele, o quê? Meu projeto? Aí ele pega lá assim, o cara, velho. Cara, que bizarro. Entendeu? E você quer decidir, esses caras vão decidir. Decidem. O que você pode falar ou não, é isso? Exatamente. A régua tá ali. E aí, ontem ou antes de ontem, eu estava vendo os cortes sobre a discussão sobre a liberdade, sobre essa lei, né, que foi utilizada agora. Não tem nível. Não tem nível, não tem complexidade teórica, não tem sensibilidade, não tem nada. Então, ninguém traz uma história do porquê. É só assim, parece bom. Ah, vão dizer que eu sou racista, vão dizer que eu sou preconceituoso. Não pode. Então eu vou votar a favor dessa merda. E aí é muito interessante, assim, o Álvaro Dias no Senado, porque eles se auto-incensam, né? Assim, um dia histórico para o legislativo brasileiro. Estou muito orgulhoso de fazer parte desse dia de hoje, e não sei o quê. É assim, os tapinhas nas costas. Censura. Censura. Então, quer dizer, a censura é sempre ela implantada e acompanhada de aplausos.